Nós vamos estudar o Evangelho de Lucas, capítulo 17, do verso 1 até o verso 10. Lucas 17, de 1 a 10. Peço que você ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês, que tendo um servo, que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Ao contrário não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, e queremos de antemão reconhecer a nossa incapacidade, Deus. Queremos reconhecer que qualquer esforço feito para entender, compreender e viver a Tua palavra, divorciado da ação do Teu Santo Espírito, será inócuo, será vão, será sem vida. Por isso nós queremos suplicar, Deus, que o Senhor misericordiosamente haja com o Teu Santo Espírito nessa noite, Deus. Queremos suplicar que o Senhor use o Teu Santo Espírito para tomar a espada dele, a palavra da verdade, e penetrar em minha mente, em meu coração, em minha alma, no meu coração, no coração, na alma e na mente de todos os meus irmãos e amigos que estão aqui nessa noite, Deus. Para que não seja algo oco, para que não seja algo sem vida, mas que esse exercício que vamos fazer agora seja um exercício que pulse, um exercício que transforme, um exercício que traga vida, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente está diante de um texto que parece, a princípio, um texto esquisito, um texto estranho, um texto desconexo. Parece que Jesus conta algumas histórias, fala algumas coisas que não têm sentido umas com as outras. Parece que as histórias não estão ligadas, mas elas de fato estão. Na verdade, Jesus está nos mostrando algumas marcas do verdadeiro discípulo. E Jesus, como Ele nos conhece, como Ele sabe que eu e você temos a tendência natural de termos esse advogado dentro de nós que tenta nos defender, esse advogado dentro de nós que logo se levanta fazendo oposição à palavra de Deus, Ele já prevê algumas oposições e Ele já lida com essas oposições no próprio texto. O texto começa com um aviso muito sério, com um aviso muito incisivo da parte do Senhor Jesus Cristo. Ele está conversando com os discípulos dele, e ele diz para esses discípulos: olha, existe algo que é inevitável, existe algo que acontece, que é as pessoas pecarem. Ele diz: olha, as pessoas, elas irão tropeçar, elas irão errar, elas irão pecar.
A palavrinha tropeço aqui, ela é a tradução de uma palavrinha que muitas vezes é usada para falar sobre escândalo, sobre causar escândalo. Essa é a palavrinha tropeçar. E Jesus está dizendo, olha, é inevitável que isso aconteça. As pessoas vão pecar, as pessoas vão às vezes se escandalizar, às vezes elas vão desviar da fé. Isso acontece no meio do povo. No meio do povo sempre irá existir pessoas que em determinado momento da sua caminhada acabam se afastando, acabam abandonando, acabam deixando de confiar no Senhor. Segundo o Senhor Jesus Cristo, isso é algo inevitável. Isso é algo que vai acontecer. Isso é algo que acontece e não tem como evitar 100% que isso aconteça. Mas mesmo isso acontecendo, Jesus traz um alerta, Jesus traz um aviso, Jesus traz um ai. Ele diz assim, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. O que Jesus está dizendo é, olha, pessoas irão tropeçar, pessoas irão se escandalizar, pessoas irão pecar, mas tome muito cuidado para que você não seja o instrumento usado para fazer essa pessoa tropeçar, para fazer essa pessoa se desviar, para fazer essa pessoa se escandalizar ou para fazer essa pessoa pecar. Na verdade, Jesus diz no versículo 2 que seria melhor você ter uma morte trágica e dolorosa do que você ser o instrumento para levar alguém a se desviar dos caminhos do Senhor. Ele está dizendo aqui, não como uma pena, ele não está dizendo assim, olha, se alguém fizer com que alguém se desvie, alguém tropece, a pena, o resultado para essa pessoa é que essa pessoa vai ter uma pedra de moinho amarrada no pescoço e vai ser lançada no fundo do mar. Não é uma pena que ele está falando. O que Jesus está falando aqui seria uma fuga. Jesus está dizendo, seria melhor que antes dessa pessoa levar outra ao tropeço, isso acontecesse com ela. Seria melhor que ela morresse de forma trágica do que ela fazer alguém tropeçar, levar uma pessoa ao pecado, levar uma pessoa a se desviar da fé em Deus. E por isso ele termina esse primeiro trecho desse parágrafo que nós estamos estudando com esse alerta. Tomem cuidado. Está no começo do versículo 3, mas ele é o final do pensamento dos versos 1 e 2. Lembra, quando a Bíblia foi escrita não tinha versículos, ok? Os versículos foram marcados muitos anos depois. E às vezes o comecinho de um versículo, na verdade se refere ao que veio antes, não ao que veio depois. E é o caso aqui. Esse alerta de Jesus, ele é a conclusão do que ele disse nos versos 1 e 2. Ele está dizendo, olha, pessoas vão tropeçar, pessoas vão cair, pessoas vão pecar, mas ai daquele que for usado, ai daquele que for o meio pelo qual pessoas pequem. É melhor que essa pessoa tivesse uma morte trágica do que ser usado para desviar alguém. E então ele termina o raciocínio dele dizendo, tomem cuidado, fiquem atentos. E mais para frente a gente vai olhar como isso pode acontecer, e algumas maneiras como eu e você às vezes nem percebemos, e nós acabamos sendo usados neste processo. Mas ele continua, e aí ele começa uma série de condicionais, que estão no versículo 3 e no versículo 4. Ele diz assim, se o seu irmão pecar, se ele se arrepender, no versículo 3, no versículo 4, se pecar contra você 7 vezes no dia, são várias condicionais, onde ele quer mostrar, queridos, que as ações do discípulo fazem com que o outro discípulo passe a ter algumas responsabilidades. As ações dos discípulos de Jesus, eu e você, levam os demais discípulos de Jesus a terem algumas outras responsabilidades. E é isso que Jesus quer nos ensinar aqui. E ele começa com a primeira condicional, dizendo, se o seu irmão pecar, você tem uma responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade diante do pecado de um irmão? Qual é a responsabilidade? Repreendam. Se o seu irmão pecar, repreendam.
Quando um discípulo faz algumas coisas, outros discípulos passam a ter algumas responsabilidades. Quando um discípulo peca, qual é a responsabilidade dos demais discípulos que estão ao seu redor? Repreendam. A gente tem uma responsabilidade. A vida cristã, o discipulado, ele é um compromisso comunitário. A vida cristã, ela é um compromisso comunitário com a pureza. Nós não vivemos vidas isoladas. Nós não vivemos cada um cuidando da sua vida. Nós vivemos cada um cuidando uns da vida dos outros. Não como bisbilhoteiros, não como pessoas que querem saber dos outros para fofocar. Nós queremos cuidar do bem do outro. E existe algo que é o bem maior das pessoas, que é a alma dessas pessoas. E é com isso que nós nos preocupamos ainda mais. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz assim: cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Essa é a nossa responsabilidade. Eu e você, quando nós vimos fazer parte de uma igreja, de uma comunidade cristã, nós estamos entrando num relacionamento de comunidade, onde cada um é responsável uns pelos outros, inclusive pela pureza uns dos outros. Por isso, o Senhor Jesus Cristo instrui que se o seu irmão pecar, qual é a minha e a sua responsabilidade? Repreendam. Agora, para algumas pessoas, isso parece que já é natural. Parece que essas pessoas fazem com gosto. Essas, a gente tem que dar uma segurada nelas. Mas, meu irmão, deixa outro fazer. Deixa outro ir repreender. Acho que não é muito a tua praia. Mas para outros de nós temos muita dificuldade com isso. Nós olhamos a pessoa indo pelo caminho errado. Nós olhamos a pessoa fazendo escolhas erradas. Mas a gente tem dificuldade de sair da nossa zona de conforto para irmos repreender as pessoas. E nós não temos essa dificuldade porque nós amamos demais aquela pessoa. Nós temos essa dificuldade porque nós amamos demais a nós mesmos. Nós queremos ficar bem com aquela pessoa. A gente não quer correr o risco daquela pessoa ficar brava com a gente. A gente não quer correr o risco dela mal interpretar a gente. Por isso nós calamos. Deixamos o irmão indo no caminho errado. Fazendo escolhas que a gente sabe que vão ser maléficas para a vida dele. Mas a gente cala, a gente não fala, a gente não repreende, como o Senhor Jesus diz. Mas na vida cristã, queridos, as atitudes de alguns discípulos geram responsabilidade da parte dos demais discípulos. E quando um peca, a responsabilidade dos que estão ao seu redor é repreendê-lo. Mas não para por aí. Ainda no versículo 3, ele tem um outro se, uma outra condicional. Ele diz assim: se ele se arrepender, primeiro ele pecou. Se ele pecou, a responsabilidade é repreender. Mas e se ele se arrepender? Se ele se arrepender, qual é a responsabilidade dos demais discípulos? Perdoe-lhe. Perdoe-lhe. A responsabilidade do cristão, diante de um cristão arrependido, é o perdão. Não existe um outro caminho, não existe um outro meio, não existe uma outra forma de resolução de problemas. O que resolve conflitos é o perdão, não é o tempo. Em janeiro nós vamos falar um pouco sobre isso na nossa nova série, mas deixa eu adiantar e dar um spoilerzinho para vocês. O tempo não cura nada, nada. O tempo não resolve nada. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira, na qual muitos cristãos acreditam e acham que é verdade, que o tempo cura tudo. Se o tempo curasse tudo, Jesus não precisaria ter vindo morrer. Jesus não precisaria ter entrado no tempo, saído da eternidade e entrado no tempo, para morrer na cruz do Calvário, para resolver o meu e o seu problema de relacionamento com Deus e uns com os outros. O que resolve o pecado é o perdão. E se o seu irmão se arrepender, a minha e a sua responsabilidade é perdoar. No texto paralelo a esse de Lucas, lá em Mateus, nesse momento da conversa, Pedro faz uma pergunta
Alguém se lembra qual foi a pergunta? Mais ou menos assim, mas Jesus, desculpa, quantas vezes esse negócio de perdão aí? Tudo bem, né, a gente tem que perdoar tal, mas, né, chega uma hora, né, como é que é? Tem um limite? Aqui Jesus não traz a pergunta, Lucas não traz o relato da pergunta de Pedro, mas o próprio Jesus, ele traz a resposta. Ele diz assim: se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, o que você faz? Perdoa-lhe, perdoa-lhe. O 7 aqui não é nenhum número mágico, não é? O 7 aqui não é nenhum número exato. O que Jesus está querendo ensinar aqui é que quantas vezes o seu irmão se arrepender e vier pedir perdão para você, é o número de vezes que você irá perdoar. Agora, eu sei, queridos, que muitos de vocês têm profundas feridas na história de vocês. Eu sei disso. Eu sei que muitos de vocês sofreram e sofrem com pecados terríveis que foram cometidos contra vocês. Eu sei disso. E eu não quero minimizar o teu sofrimento. Eu não quero minimizar a tua dor. Eu não quero minimizar a tua história. Mas eu quero te ajudar a levantar a sua cabeça e olhar para o Senhor Jesus Cristo como aquele que pode te capacitar a viver o que Ele está te pedindo. Eu quero te ajudar a olhar para o Senhor Jesus, que também entende a sua dor, porque Ele sabe o que é ser abusado. Ele também foi. Ele foi colocado nu num madeiro, para que todos pudessem ver as suas vergonhas. Ele sabe o que é sofrer fisicamente, porque Ele sofreu fisicamente. Ele sabe o que é sofrer emocionalmente, porque Ele foi negado pelos seus mais íntimos amigos, que o abandonaram no seu momento de maior dor e sofrimento. Mais do que isso, Ele sabe o que é sofrer rejeição, porque o Pai com quem Ele teve uma íntima e profunda comunhão por toda a eternidade, na cruz do Calvário, o abandonou. E Ele clama a Deus dizendo: Deus meu, por que me abandonastes? Esse Jesus que foi tentado em todas as coisas, esse Jesus que sofreu tudo o que eu e você podemos sofrer e mais, é Ele que te chama a ser um repetidor do que Ele fez com você e comigo nos teus relacionamentos horizontais. Agora perceba que ele condiciona algumas coisas aqui, né? Ele diz assim: se essa pessoa, primeiro, ele está falando de um irmão, não é? Começa por aí. Ele está falando se um irmão pecar contra você. Se um irmão pecar contra você. Segundo, ele está dizendo se essa pessoa se arrepender e der frutos de arrependimento. Quais são alguns frutos de arrependimento que você vê nesse versículo aí? Eu vejo 2. Essa pessoa volta e essa pessoa confessa. Ela volta e ela confessa. Estou arrependido. Ela vem e ela diz. Ela toma atitude de restauração de relacionamento. E diante disso, o que se espera de um discípulo quando alguém peca contra ele, se arrepende, volta e pede perdão, é o perdão. É o perdão. Diante dessa situação, qual é a reação dos apóstolos? Diante desse ensino de Jesus, se vier 7 vezes pecar contra você, 7 vezes se arrepender, vir pedir perdão, você perdoa 7 vezes no dia. Qual é a reação dos discípulos? Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. O que os discípulos estão reconhecendo aqui? Eles sabem que eles precisam de fé, tanto para repreender e corrigir o irmão pecador, quanto para perdoar aquele que se arrepende e vem pedir perdão. Porque, queridos, perceba isso. Pelas nossas próprias forças, eu e você, nós não temos o que precisa para perdoarmos as pessoas que nos ofendem.
Eu e você não temos em nós essa capacidade. Eu e você, no nosso natural, quando alguém peca contra a gente para e fala assim, deixa ela comigo. Ela vai ver o que é bom para a tosse. E alguns de nós reagem guerreando, xingando, brigando, maldizendo. Outros de nós reagem gelando. Ah, é? Deixa ele me procurar. Deixa ele querer conversar depois comigo. Ele vai ver. Não vai ter da minha atenção, não vai ter do meu carinho. Eu vou fazer ele sentir o que ele me fez sentir. A gente não fala isso para nós mesmos, lá dentro, nas nossas conversas, conosco mesmo. Muitas vezes a gente age assim. Esse é o nosso natural. Esse é o nosso natural. Por isso os discípulos falam para Jesus, Jesus, aumenta a nossa fé. Porque eles sabem que é preciso ter fé. É preciso olhar para a cruz do Calvário e dizer, Deus, aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim, é tudo o que eu preciso. Eu posso engolir o meu orgulho e me humilhar, porque o Senhor Jesus se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Deus, eu posso engolir o meu orgulho, porque a minha reputação, a minha identidade não depende disso. A minha reputação e a minha identidade estão firmadas e alicerçadas em Jesus. Eu posso perdoar pelo poder daquele que me perdoa todos os dias da minha vida. Porque todos os dias eu peco muito mais do que 7 vezes ao dia. E Ele continua seguindo em me perdoar. É uma questão de fé. E aqui Jesus conta então essa pequena história aqui, essa pequena comparação, comparando a fé com um grão de mostarda, dizendo que vocês precisam, não é de uma fé maior. O que vocês precisam é apenas de fé. É só isso que vocês precisam. Vocês não precisam de uma grande fé. Vocês precisam apenas de fé. Porque o que importa não é o tamanho da sua fé. O que importa é o tamanho daquele em quem você tem fé. É isso que importa. Mesmo que a sua fé seja pequena como um grão de mostarda, se a sua fé for no Criador dos céus e da terra, se a sua fé for um tamanho de um grão de mostarda, mas ainda assim ela for naquele que criou os céus e a terra, naquele que morreu na cruz do Calvário, naquele que sustenta o universo com as suas mãos, então você pode descansar e perdoar, porque o mundo não está no seu controle. O mundo não está nas tuas mãos, o mundo está nas mãos do Senhor Jesus, que criou os céus e a terra e que te sustenta. Por isso você pode perdoar, porque você não está escrevendo a tua história, é Deus quem escreve a tua história. E Ele escreve a tua história com amor, Ele escreve a tua história com perdão, Ele escreve a tua história com sabedoria que eu e você nunca seríamos capazes de possuir, mas Ele possui. E porque nós cremos nele, mesmo quando pecam contra nós de maneira feia, de maneira dolorosa, eu e você nós podemos perdoar, porque nós confiamos que por pior que seja o pecado cometido contra nós, nada fugiu do controle do nosso bondoso e amoroso Deus. Lembra da história de José do Egito? Lembra? Os irmãos dele vendem ele como escravo. Ele vai ser escravo numa terra estranha. Ele trabalha firme, duro, fazendo o melhor que ele pode. Deus abençoa. Ele se torna chefe na casa de Potifar. E quando ele se torna chefe na casa de Potifar, a esposa de Potifar vem e fala para ele, eu quero você. E José fala assim, não. Meu mestre deu tudo na casa dele para eu administrar, menos você. E ela então grita, como se ele a estivesse abusando. Ele corre, quando ele corre ela puxa a capa dele. E então ela inventa a história de que ele a abusou. Parte do movimento Me Too, já começou lá atrás. Inventa essa história, a reputação dele é jogada no lixo. Ele vai preso.
duas outras pessoas são presas. Ele desvenda o sonho das duas, uma delas ia ser morta, a outra ia voltar para o palácio do faraó, e ele diz: olha, quando você voltar para o palácio do faraó, lembra de mim. Ele volta para o palácio do faraó, e o que a pessoa faz? Esquece dele. Passa-se o tempo, um dia, depois de anos, essa pessoa se lembra: tem um cara lá que sabe adivinhar sonho. O faraó tinha tido um sonho. Chamam José, José vem, ele interpreta o sonho do faraó, se torna segundo na hierarquia do Egito. A fome em Israel, a fome em toda a terra. A família de José vem comprar mantimentos no Egito. E ele se revela aos seus irmãos ficam morrendo de medo. E ele diz para os seus irmãos: não tenham medo. Não tenham medo. Porque aquilo que vocês planejaram para o mal, Deus planejou para o bem. Ele me enviou antes de vocês, para que eu pudesse ser usado por Ele, para salvar a nossa família da fome. Por que José é capaz de perdoar os irmãos que o venderam como escravo? Por quê? Porque ele tem fé. Ele tem fé. Não é uma grande fé, é um grande Deus. Ele crê num Deus que controla a história. Ele crê num Deus que não olhou para Judá vendendo José e falou assim: caramba, não posso nem cochilar um minutinho e esses caras já fazem bobagem. Olha aí, venderam José, e agora? O que eu vou fazer? Não, ele crê num Deus que controla a história. E porque ele crê nesse Deus, mesmo quando a história é dura, mesmo quando a história é difícil, ele pode parar e ele pode descansar, como a gente cantou agora há pouco, no poder de Deus, nos braços eternos de Deus, porque ele sabe que esse Deus tem prazer em nos socorrer. Ele sabe quem é esse Deus. Jesus está dizendo: ainda que a fé de vocês seja como um grão de mostarda, se vocês tiverem fé, mesmo que pequena, mas no Deus que é Senhor de todas as coisas, vocês serão capazes de fazer coisas impressionantes, como, por exemplo, perdoar alguém que te ofendeu, que te maltratou profundamente. Ainda assim, mesmo alguém que te vendeu como escravo, porque você crê num Deus que controla a história. Mas tem uma outra objeção. A primeira objeção é: eu não tenho fé suficiente, eu preciso de mais fé. Mas tem uma segunda objeção. E é essa história estranha aí do servo. Versículo 8, 9 e 10. Ao contrário, versículo 8, 7 a 10. Qual de vocês que tem um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas lhe dirá, quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. A gente tem que interpretar a Bíblia à luz da Bíblia. A Bíblia, esse texto aqui, ele não está sozinho na Bíblia. Tem muitos outros textos na Bíblia que nos ensinam coisas a respeito do serviço a Deus. Por exemplo, se você virar algumas páginas na sua Bíblia para Lucas, capítulo 12, nos versos 35 a 37, Jesus diz assim, Lucas 12, 35 a 37. Estejam prontos para servir e conservem-se acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Já parece uma imagem totalmente diferente da que a gente acabou de ler agora, né? São imagens complementares. Jesus está querendo ensinar pontos diferentes em momentos diferentes. O que Jesus quer ensinar aqui em Lucas 17 é que se você decidir obedecer a Jesus no que diz respeito a perdoar e pedir perdão,
esperando que as coisas aconteçam e tenham consequências e desdobramentos do jeito que você espera, você está obedecendo da maneira errada. Você é chamado a obedecer a Jesus porque Ele é o Senhor da sua vida. Ponto. Porque Ele te comprou por preço. Ponto. Por causa de quem Ele é, Senhor, e de quem você é, escravo desse Senhor. Ponto. E não porque você vai obedecer esperando conquistar algo dele. A obediência com Jesus não funciona assim. Jesus já nos deu tudo o que Ele tinha para nos dar. A salvação e o perdão dos nossos pecados. Agora Ele nos chama a uma vida de obediência que não é um meio de conquistar nada. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé, que isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. No versículo 10 ele diz que nós somos criatura dele, criados em antemão por Cristo Jesus, para praticarmos boas obras. Veja, no versículo 8 ele diz, vocês são salvos não por obras. No versículo 10 ele diz, mas vocês são salvos para obras. Eu e você não praticamos boas obras para conquistarmos a salvação. Nós obedecemos a Jesus porque Ele já nos deu a salvação. E isso faz toda a diferença. Se você tentar obedecer a Jesus no que diz respeito ao perdão, a se arrepender e pedir perdão e a perdoar, esperando que isso vá trazer um resultado que você imagina, você está subvertendo a ordem das coisas. Você obedece, pede perdão e perdoa, apenas e tão somente porque essa é a ordem de Jesus. Ele não nos dá garantia nenhuma de que isso vai trazer restauração, por exemplo, para aquele relacionamento. Talvez você vá pedir perdão porque Deus mandou você fazê-lo, mas você vai encontrar um coração duro, amargurado, que não quer te perdoar. Você fez mal de ir pedir perdão? Não, você fez certo, você fez a sua parte. Talvez você vai estar disposto a perdoar alguém, mas esse alguém não tem arrependimento, não quer. Você está com o coração certo, você está disposto a pedir perdão. Talvez você vá repreender, corrigir alguém, como Jesus diz no versículo 3, um irmão que pecou, mas esse irmão vai continuar duro de coração. Mas você fez a sua parte, você obedeceu o teu servo, o teu Senhor, desculpa. Você obedeceu o que o teu Senhor mandou. A reação da outra pessoa, queridos, nunca é responsabilidade tua. A reação da outra pessoa é sempre responsabilidade dela. A tua parte é obedecer o que o teu Senhor mandou. Se Ele te mandou repreender, repreenda. Se Ele te mandou perdoar, perdoe. Se Ele te mandou se arrepender e pedir perdão, se arrependa e peça perdão. Crendo que Ele sabe o que é o melhor. Crendo que Ele está no controle de todas as coisas. Crendo que Ele está agindo por nós e em nós. Assim como José creu. Algumas implicações e aplicações disso. Primeiro, o texto nos alerta, Jesus nos alerta sobre o perigo de causarmos que outros tropecem. E eu queria trazer para a gente aqui, pelo menos 3 áreas, nas quais eu e você podemos ser usados de maneira negativa para causar o tropeço dos outros. A primeira delas é através do ensino. É quando eu e você ensinamos coisas erradas para as pessoas. E as pessoas acreditam no que a gente ensinou e acabam se desviando da fé por causa de ensinos errados. Podem ser ensinos heréticos, ou podem ser ensinos que não necessariamente são uma heresia, mas que estão meio distorcidos do que a Bíblia ensina sobre aquilo. E talvez você pense assim, pastor, mas eu não dou aula de EBD, eu não prego na igreja e eu não discipulo ninguém, então eu não corro risco de cair nesse erro. Depois que inventaram rede social, todo mundo é um professor. E todo mundo é um influenciador e alguém que está ensinando. Talvez você de fato não seja professor na escola dominical, talvez você não pregue, mas você compartilha vídeos, você compartilha imagens.
E talvez algumas das coisas que você está compartilhando não estão de acordo com o que é verdade. E o que você precisa saber para mudar isso? Se você quer ensinar bem, você precisa aprender bem. E se você vai se dispor a se colocar no papel de enviar vídeos, enviar textos, enviar fotos, com mensagens, com ideias, com pensamentos, você precisa se certificar de que você realmente conhece a palavra de Deus, para você não ficar passando mentiras para os outros. A primeira área é a área do ensino. A segunda área é a área da omissão. Jesus Cristo nos diz que se o irmão pecar, é meu e seu papel repreendê-lo, não é isso? Não é esse o nosso papel? Queridos, como é fácil nós vermos alguém indo no caminho errado e nós calarmos. Deixa que o pastor vai... Não, o pastor vai ver, o pastor vai resolver. Ou não vou falar não, porque vai que essa pessoa fica brava comigo. E a gente cala. Às vezes, pior do que isso, a gente incentiva. A gente vê a pessoa errando e a gente incentiva. A gente vê a pessoa, às vezes até publicando nas redes sociais, andando no caminho errado, e a gente vai lá e curte. Feliz, muito bem, olha, está indo aí para o caminho ótimo. Somos omissos, somos negligentes. Mas uma outra maneira como muitas vezes nós levamos pessoas a tropeçar é por meio do nosso mau uso das nossas liberdades. Queridos, tem muitas coisas que não são pecados. São coisas as quais nós temos a liberdade para fazer. Mas quando nós a usamos de maneira errada, nós podemos levar outros a pecar. Um exemplo que eu acho sempre muito interessante, que eu ouvi do reverendo Nicodemos, quando ele fala sobre escândalo, e ele me ensinou que escândalo, e é interessante porque a palavrinha que Jesus usou aqui para tropeço é a palavrinha escândalon. A ideia de escândalo não é alguém ver você fazendo alguma coisa que esse alguém considera errado, alguma coisa que não é errada, mas ele vê você fazendo e ele considera errado e ele fala assim, fiquei escandalizado. Não é isso. Isso não é escândalo, isso não é escandalizar alguém. Escandalizar alguém é alguém ver você fazendo algo que não é errado, mas essa pessoa te vê fazendo, e porque ela te vê fazendo, ela mesmo crendo que aquilo lá é errado, ela vai e ela faz também. E ela viola a consciência dela, porque ela te viu fazendo. E ela acha que se porque você fez, ela vai fazer também. Mesmo ela ainda achando que aquilo lá é errado. Nesse sentido, de novo, eu quero aplicar isso para a maneira como nós usamos as nossas redes sociais. Tem coisas que não são pecados, mas se a sua vida gira em torno disso, talvez você precise começar a se perguntar se isso aí não se tornou algo maior do que deveria ser na sua vida. Muitas coisas não são erradas e não são pecados, mas se a sua vida gira em torno disso, se você é conhecido como o cara, ou a pessoa, ou a mulher que preenche a lacuna, talvez isso tomou um espaço grande demais na sua vida. E é você quem precisa analisar isso. Mas você está correndo risco de levar pessoas a se escandalizarem. Mais algumas implicações e aplicações. O texto fala sobre repreender pessoas. Será que existe alguém a quem você precisa ir ter uma conversa? Será que existe alguém que você sabe está indo pelo caminho errado e você precisa em amor, com carinho, com amor, com compaixão, procurar essa pessoa e tentar alertá-la do caminho que ela está seguindo? Você que sabe disso. Você precisa analisar a sua vida. Será que tem alguém que você sabe, mas você está deixando de falar porque você tem medo de como ela vai reagir? De como ele vai reagir? Eu não sei. Talvez seja seu cônjuge.
Talvez você veja coisas no seu cônjuge, mas você decidiu não abordá-lo ou abordá-la mais, porque você tem medo da reação. E aí, ao invés de viverem num relacionamento íntimo e profundo, vocês estão convivendo de forma distante. Casais que não brigam, boas brigas, são casais perigosos. Porque se você está vivendo num relacionamento íntimo, boas brigas deveriam estar acontecendo de tempo em tempo. Brigas honestas, onde um ajuda o outro a perceber algumas coisas que precisam ser lapidadas. O autor de Provérbios vai dizer: assim como o ferro afia o ferro, assim o amigo ao seu irmão. Leais são as feridas feitas pelo que ama, mas enganosos são os beijos do que odeia. Talvez você precise procurar o teu cônjuge e você precise alertar ele sobre algumas coisas da vida dele que você tem visto, mas você tem optado por se distanciar ao invés de conversar e resolver. Talvez seja seu filho, sua filha. Talvez seja seus pais. Talvez tenham áreas dos seus filhos que você tem visto, que te preocupam, e você está vendo ele fazer escolhas erradas, mas você tem calado. Talvez sejam seus pais, escolhendo coisas ruins, coisas que você sabe vão fazer mal, vão destruí-lo lá na frente, mas você tem se mantido calado. Talvez seja um irmão teu em Cristo aqui da igreja, do seu grupo pequeno. Existe alguém a quem você precisa repreender. Próxima pergunta. Existe alguém a quem você precisa perdoar? Existe alguém a quem você precisa perdoar? Existe alguém que talvez machucou fundo o teu coração, talvez te feriu, te magoou, te ofendeu, que você guarda esse ressentimento, essa amargura até hoje dentro do seu coração. Você tem um Senhor, meu irmão, minha irmã. O Senhor da sua vida é o Senhor Jesus. Ele comprou a tua vida por preço. E Ele te chama a perdoar. Perdoar. Perceba, existe uma diferença grande entre perdoar e restaurar um relacionamento. Perdão só depende de você. Restauração depende de você e de quem te ofendeu. Talvez essa pessoa não queira restaurar o relacionamento com você. Não é teu papel obrigá-la a isso. Você não é responsável por isso. Mas o que o teu Senhor te chama a fazer é perdoar essa pessoa no teu coração. E, queridos, é importante a gente esclarecer algumas coisas, porque quando a gente fala sobre perdão, muitas ideias equivocadas vêm em mente. Primeiro é aquela ideia equivocada de que perdoar significa esquecer. Você só perdoou de verdade o dia que você esquecer. Isso é uma grande mentira. Ninguém esquece. Só esquece quem tem Alzheimer, eu costumo dizer. Se você não tem Alzheimer, você não esquece do que as pessoas te fizeram. Perdoar não é esquecer. Perdoar é decidir não levar mais em conta aquela ofensa no relacionamento de vocês. Perdoar é decidir não ficar ruminando aquela ofensa. Sabe como é ruminar? Traz para a cabeça, fica aqui pensando, ruminando, engole. Traz de novo. É decidir não fazer mais isso. É decidir quando esse pensamento, essa lembrança te vier à mente, orar ao Senhor e dizer: Deus, me ajuda a não trazer isso à minha mente de novo. Me ajuda a deixar isso guardado. Já está resolvido, eu já perdoei. Eu não quero mais trazer isso. Eu não quero mais conversar comigo mesmo sobre isso. Perdoar também é decidir não lançar mais essa ofensa no rosto de quem te ofendeu e não falar mais dessa ofensa para outras pessoas, porque você decidiu perdoar aquilo. Perceba, você não esqueceu, você sabe do que aconteceu, mas você decidiu não levar mais em conta. Uma outra coisa importante sobre perdão
é que eu e você nós precisamos lutar contra a nossa tendência de diminuir a ofensa alheia. Como que isso acontece? Alguém vem te pedir perdão. Felipe, queria te pedir perdão porque eu errei, eu pequei contra você, eu agi assim, assim, assim. Qual que é a minha e a sua tendência primeira? Não, olha, não esquenta a cabeça não. Por dentro a gente está queimando, mas por fora, não foi nada não, fica tranquilo. A gente finge que aquilo não nos afetou. Não faça isso. Quando alguém se arrepender e vier te pedir perdão, perdoe. Fale, olha, meu irmão, minha irmã, de fato, doeu. De fato, tem doído ainda. Mas que bom que você está aqui. Que bom que Deus te capacitou a vir pedir perdão. Você está perdoado, meu irmão. Você está perdoado. Fale isso. Fale isso. Então, não é esquecer e não é algo que você deva diminuir. Mas você deve, de fato, perdoar. Terceira pergunta. Existe alguém a quem você precisa confessar algo? Existe alguém a quem você precisa confessar algo? Tem algo que você está guardando dentro do seu coração? Tem algo que você fez, você sabe que você fez, você precisa confessar, você precisa pedir perdão, mas você está tentando enganar você mesmo, falando para você, não, o tempo vai apagar. Eu já pedi perdão para Deus. Perceba, o texto diz que essa pessoa ela se arrepende, e quando ela se arrepende, no versículo 4, ela volta a você e diz, estou arrependido. Isso é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento está disposto a lidar com as consequências, e uma delas é a confissão. Uma confissão sem desculpas. Uma confissão que não é procedida por mas, entretanto, todavia. Olha, meu irmão, quero te pedir perdão, mas também se você não tivesse... Acabou com o pedido de perdão. Se você tem algo para pedir perdão, para confessar a alguém, e talvez o Espírito Santo esteja trazendo ao seu coração, à sua mente, essa pessoa, vá pedir perdão. Confesse os seus pecados sem meias palavras. Não fale apenas o que você fez. Fale do que você sentiu. Se você xingou alguém, não fale assim, eu quero te pedir perdão porque eu te xinguei. Por que você xingou aquela pessoa? Porque provavelmente dentro do seu coração você está cheio de ira, cheio de ódio contra ela. Peça perdão por isso. Confesse a essa pessoa. Diga a ela o que estava no seu coração. Talvez Deus está trazendo agora na tua mente, no teu coração, alguém a quem você precisa pedir perdão. Não guarde mais isso. Não se prive de receber o perdão de Deus. Confesse. Confesse. Por último, eu gostaria de te perguntar, o que tem te impedido de fazer o que você deve fazer? Será que você não tem fé de que Deus está no controle da sua vida? Será que você não tem fé de que você pode confiar nele e obedecê-lo cegamente, sabendo que ele está cuidando de você? Ou será que você não está disposto a obedecer às ordens de Jesus, porque você só obedece a Deus quando te convém? Quando isso é bom para você, quando isso é fácil, quando isso é bonito. Você precisa responder essas perguntas. Você precisa sondar o seu coração à luz das palavras do teu Senhor, do teu Mestre. E você precisa responder essas perguntas. Tem alguém que eu preciso perdoar? Tem alguém a quem eu preciso confessar os meus pecados e pedir perdão? Será que eu estou sendo pedra de tropeço para as pessoas no meu ensino, na minha omissão, no mau uso das minhas liberdades? Você precisa fazer essas perguntas para você. Será que tem alguém que você precisa repreender, mas você não tem repreendido, tem fingido que não está vendo? Uma coisa eu posso te garantir, meu irmão, minha irmã. Esse mestre que te chama a fazer essas coisas, ninguém
sofreu mais com o pecado dos outros contra ele do que esse seu mestre, o Senhor Jesus. Ele foi emocionalmente ofendido, ele foi fisicamente ofendido, ele foi abusado, ele foi desprezado. Mas ele continuou nos amando. Ele continuou obediente a Deus, obediente até a morte, e morte de cruz. É esse mestre, com a moral de alguém que foi preso, pelado numa cruz, para pagar pelos teus pecados. É esse mestre que lá na cruz, nu, orou ao Senhor dizendo: Deus, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É esse Senhor que te chama a não ser pedra de tropeço, a repreender os seus irmãos que pecam, a perdoar e a pedir perdão. Para isso, tudo que você precisa é uma fé do tamanho de um grão de mostarda, porque Ele é poderoso, não a sua fé. Basta uma pequena fé, já será suficiente. Talvez nessa noite você precise orar ao Senhor a oração de Marcos 9:24. A oração daquele pai daquele menino que foi curado. Ele ora, ele diz a Jesus assim: o pai do menino exclamou a Jesus: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Talvez diante de tudo que a gente viu nessa noite, você diz: Deus, eu creio que é isso que o Senhor quer para mim, eu creio que o Senhor tem o poder de transformar relacionamentos, eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida, o Senhor pode mudar meus relacionamentos, eu creio que o Senhor vai me sustentar, mas me ajuda com a minha incredulidade, porque na hora me falta fé. Talvez você precise orar isso. Talvez você precise aplicar um dos versículos mais mal aplicados do Evangelho. O versículo de Mateus 18, onde Jesus diz assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali também eu estarei. E aí a gente usa esse versículo para quê? Reunião de oração que não vem ninguém, não é? Não, mas Deus está aqui porque Ele disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos no nome dEle, ali também Ele estaria. Jesus não está falando disso. O contexto é exatamente o contexto de Lucas 17. Mateus 18 é o texto paralelo no Evangelho de Mateus a Lucas 17. Mateus 18 está falando sobre você ir exortar o teu irmão que pecou. Mateus 18 está falando sobre perdoar uns aos outros. Sabe o que Jesus está dizendo quando Ele diz onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome? Ele está dizendo quando você for exortar o teu irmão em pecado, quando você for pedir perdão pelo pecado que você cometeu, quando você estiver ali tendo que perdoar alguém que te ofendeu, eu quero dizer para você: eu vou estar lá com você. Eu vou estar lá com você. Você não vai exortar e repreender o teu irmão sozinho, eu vou com você. Você não vai confessar o teu pecado sozinho, eu vou com você. Você não vai ter que perdoar alguém sozinho, eu vou estar lá com você. Porque eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, diz o Senhor dos Exércitos. A gente só precisa de uma fé do tamanho de um grão de mostarda para crer nisso e então agir como um servo que honra e obedece ao seu Senhor, sabendo que é isso que lhe é exigido e esperado. Que a cruz de Cristo nos capacite a crer nele, para que possamos tomar atitudes claras diante do pecado. Para que Deus nos ajude a não sermos pedra de tropeço para os outros, inclusive nos omitindo na exortação e inclusive nos negando a pedir perdão ou nos negando a perdoar. Mas que uma fé do tamanho de mostarda nos capacite a crer em Jesus, crer que Ele estará conosco no meio de tudo isso, e Ele nos capacitará a obedecermos às ordens dEle, para o nosso bem, para a glória dEle. Vamos orar. Senhor Deus,
Nós temos tanta facilidade, Senhor, em acharmos que a gente pode escolher o que a gente vai obedecer das Suas ordens. Nos ajuda, Deus. Nós temos muita dificuldade de viver uma vida de comunidade de verdade. Nós facilmente falamos sobre comunidade, nós facilmente falamos que nós queremos isso, mas quando alguém pisa no nosso pé, quando a gente percebe que a gente falhou, nós temos dificuldade de viver de fato essa comunidade, perdoando e pedindo perdão, exortando irmãos em pecado. Nós facilmente buscamos nossos interesses egoístas, nos isolando em rebeldia contra o Senhor. Pai, nós pedimos, Senhor, dá-nos fé, nós cremos, ajuda na nossa incredulidade, nos capacita, Senhor, a vivermos essa vida em comunidade,